Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, está no ar o Extremos, o nosso podcast. E como eu prometi para vocês, está conosco o doutor Hernani Pinheiro, psiquiatra, longa experiência, escritor de vários livros. Ele é o presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. E conosco também o doutor Damasceno, advogado, congrega conosco na nossa igreja e nos dá a honra da sua presença nesta tarde. E eu queria fazer um pedido a você que nos acompanha aí. Compartilhe, mande o link deste podcast para qualquer pessoa que você conhece que tem problemas com alcoolismo, tem familiares que usam qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, crack ou outra droga, e pessoas também que têm vícios diversos. O que nós vamos debater aqui vai ser muito bom para todos nós. Amém? Doutor Hernani, boa tarde. Boa tarde, pastor. É uma alegria estar aqui falando ao senhor e a toda a igreja que eu conheço. Ela acolhe pessoas e transforma as vidas para o lado positivo. Amém. Doutor Damasceno, boa tarde, a paz do Senhor. Decide a paz do Senhor para o doutor Hernani, lembrar que ele também é evangélico. Boa tarde, pastor Chico Chagas, a paz do Senhor ao Senhor e a todos os nossos telespectadores do Brasil e no mundo que acompanham o podcast Extremos. Amém. Nós temos tantos assuntos para conversar que eu queria começar, doutor, falando sobre o senhor fazer uma explanação sobre o que leva à dependência química, o que torna uma pessoa viciada e por que algumas pessoas se viciam desde a primeira vez que faz uso e outras demoram mais algum tempo para se viciar. Porque lá na casa do pai, por exemplo, estão nos acompanhando lá, os nossos acolhidos, existe depoimento deles que diz, não, na primeira vez eu já fiquei dependente. E outros dizem, não, eu fui uma vez, outra e tal, e fiquei. Se diz assim, que na medicina diz muito assim, a respeito da genética. A genética dá as cartas, mas quem joga é você. Então imagine uma pessoa que está numa família, que 3 pessoas são filhos, e um desses filhos tem uma tendência genética a se tornar dependente químico, por exemplo. Mas se os 3 filhos forem expostos ao mundo das drogas, provavelmente aqueles 2 que são mais resistentes têm condições de não se tornar dependentes. Mas aquele que tem uma fragilidade genética, ele tornar-se-á dependente químico. Então, é mais ou menos assim. Existe uma tendência natural em algumas pessoas, mas se ele não for exposto àqueles ambientes, aquelas pessoas e aquelas informações que estimulam o uso das drogas, então ele vai conseguir se libertar ou não vai nem sequer se tornar dependente químico. Depende dele próprio, da genética dele e do mundo que ele vai pertencer de hoje por diante. Como também eu vi pessoas dizer, não, eu usei, mas não gostei. Pronto, esse é um tipo de gente que não tem uma tendência a se tornar dependente. Mesmo que talvez ele se unisse com aquelas pessoas, andasse naqueles lugares, escutasse aquelas informações que facilitam ou que estimulam o uso das drogas, ele talvez conseguisse se dar bem, ou seja, não se tornar dependente. Mas é claro que não é recomendável que ninguém procure esses ambientes, essas pessoas ou essas informações. Todos nós, desde já, mesmo quem não usa nenhum tipo de droga como eu, não devo me unir com aquelas pessoas, nem frequentar aqueles lugares, nem escutar aquelas informações que fazem com que eu tenha uma tendência a usar drogas. Então aí faz parte até de uma palavra bíblica que diz que nós devemos fugir da aparência do pecado. O que o senhor está dizendo é o seguinte, não tente. Não tente. Você pode ser forte, mas não tente se aproximar daqueles lugares, por exemplo. Porque o ser humano é muito frágil, né? É tanto que é bíblico que nós devemos ser fortes e corajosos. Porque nós naturalmente somos frágeis. Então nós não devemos nos expor àqueles ambientes que nos põem em risco. Doutor, no seu gabinete, o senhor atende muito essa área também de pessoas dependentes, familiares de dependentes? Sim. A dependência não é só de drogas. O que eu atendo é o seguinte, dependência de drogas, de internet, de jogos de azar, de comer demais, de outras pessoas, de amor e sexo, de compras compulsivas, de trabalhar demais. Tem gente que trabalha até morrer. Por mais que ele pare, diminua, ele não para. Porque o problema não é a droga em si, mas uma tendência que a pessoa tem de se ligar naquilo. Então, por exemplo, a pessoa não tem comida. Então, ele come até ficar obeso com 200 quilos e morre daquilo ali. Então, da mesma forma, é com as drogas ou com outras dependências. Você tem que estar atento. Qualquer situação em que você se ligue fortemente a alguma coisa, você deve se desligar. Por exemplo,
você começou a ver pornografia. Daqui a pouco passa o dia inteiro vendo. É a mesma coisa de se usar crack. Do ponto de vista químico, no cérebro, é uma dependência. Então você deve se afastar desses vícios todos. É interessante isso, porque hoje, por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Hoje está um problema sério essa questão de jogos de azar. Está sério, viu? Sim. Pessoas que são religiosas, que estão dentro da igreja, usando esse jogo de tigrinho, não sei o quê. Inclusive, nós já aconselhamos casais a não se separarem, porque queriam se separar devido a isso. É um grande problema no meu consultório hoje, pessoas que se envolvem com esses jogos. Por exemplo, vários pacientes descobriram que ela vendeu a casa da avó, que ela fez um empréstimo no cartão da mãe e que roubou a própria empresa que trabalha para jogar, em valores de 100, 200 mil reais. E depois, quando tudo é descoberto, a vida praticamente se acaba, porque ele está dependente, aí descobre que tem que ir ao médico, que tem que corrigir na justiça esses erros, e a família sofre. Então, a dependência de jogos hoje online é um grande problema de saúde pública. Meu Deus, é mesmo. Doutor, com a sua experiência que o senhor tem, qual seria, que tem muitos familiares que estão com a gente, qual seria o comportamento ideal de uma mãe que descobre que seu filho está usando drogas? Eu enfrento isso às vezes. Pastor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Meu marido não pode saber, encontrei maconha no quarto do meu filho. Quando já se chega nesse ponto de ser dependente, aí tem que procurar também a ajuda dos especialistas, né? No mínimo um médico psiquiatra e um psicólogo para começar um tratamento. Mas o bom seria que tudo fosse resolvido antes. A prevenção, tem que prevenir ao invés de remediar. Então, por exemplo, todos devem dar a primeira coisa, o exemplo. Então, essa mãe, você é viciado em café? Você toma muito café por dia? Você bebe aqui e acolá? Ou você joga? Então, quais são os vícios que tem na sua casa? Você come compulsivamente? Então, a primeira regra é você ser o exemplo. A partir daí, você vai começar a dar opiniões sobre a vida das pessoas. Por exemplo, eu mostro o caso de Damasceno, que nunca usou drogas. E assim vai. Não adianta você bater de frente logo, porque isso gera revolta. O dependente químico, ou qualquer dependência, ele fica com raiva de você. Você fica dizendo que isso é errado moralmente, né? Isso não deveria ser feito. Ele começa a se esquivar e ficar contra você. Então, a primeira coisa é o exemplo, e nesse caso, quando já está dependente, você deve procurar ajuda especializada, porque é algo complexo. Não é possível resolver apenas com a informação, dizendo assim, pare de fazer isso. A pessoa já é um dependente, é como uma doença. Da mesma forma que um fígado adoece, a nossa mente também adoece quando se está viciado em uma droga ou em um jogo. Lá em São Paulo, uma irmã lá disse para mim que pegou o filho dela, que estava fazendo uso de maconha, botou no carro e foi até a Cracolândia. E quando chegou lá, parou alguns metros e mostrou aquela cena de miséria que aqueles homens vivem. E ela disse, filho, é isso aí que você quer para a sua vida? E ele ficou olhando, disse, é isso aí que você quer? Porque essas pessoas eram como você. Tinham casa, tinham família. Olha como é que eles estão aí agora. Muitos chamam isso de técnica de espelho, por exemplo. Técnica de quê? De espelho, para você se ver, né? Sim. Então, por exemplo, quando no meu consultório, toda semana, todo dia, eu recomendo que pessoas vão fazer um trabalho voluntário em uma comunidade terapêutica. Porque, por exemplo, você é um usuário de droga, então vá lá na comunidade da Igreja Pão da Vida, veja lá como é. Quando você, por exemplo, Damasceno é um advogado e tem um problema com o uso de drogas, imagine. Aí eu digo, você vai fazer um serviço voluntário, vai uma vez por mês ou duas. Aí você chega lá, eles vão dizer, você é o quê? Eu sou advogado, então você vai prestar o serviço de advogado aqui. Aí ele fica lá. Enquanto ele está lá fazendo o trabalho de advogado, ele está vendo pessoas chegarem numa situação deplorável. E ele está vendo aqueles que estão há 3 meses lá muito bem. Então ele vai vendo, mas o meu caso não é tão difícil como esse que chegou agora. E esse outro aqui disse que era o caso dele e ele já está bem recuperado. Então o meu caso é simples. Porque o doente acha que o caso dele é sempre complexo, né? Mas existe gente muito mais complexa e que conseguiu se recuperar. Então, quando essa senhora fez isso, ela fez mais ou menos o que eu mando no meu consultório. Vá procurar um ambiente que trata de dependentes químicos e vá ser voluntário lá, porque lá você vai ver o caso das pessoas e você vai aprendendo com isso, com os exemplos que chegaram agora que estão bastante sofridos e com aqueles que se recuperaram, que era muito mais difícil que o seu e estão lá bem. Doutor, o fato da pessoa fazer o uso de cigarro, o tabagismo, sim, pode levar ao consumo de outras drogas? Esse por si só já é uma desgraça. Nós não podemos achar assim, por exemplo, com relação ao álcool e ao cigarro, essas
drogas causam mais problemas do que as outras drogas. Por exemplo, o álcool é a droga que causa mais problemas no mundo. Recentemente, aqui no Brasil, o crack tem superado o álcool. Mas no resto do mundo, o crack não é tão prevalente como o Brasil. O Brasil, praticamente, é o maior uso de crack do mundo, é o Brasil, e o segundo de cocaína. E só perde para os Estados Unidos, porque finalmente a população lá é o dobro da nossa. Mas se não fosse, nós seríamos o maior consumidor mundial de crack e cocaína. Então, em álcool, eu acho que a gente só perde para a Rússia, porque lá tem muita vodka. Mas a nossa cachaça aqui é o maior consumo de cachaça do mundo. E o álcool, imagine, e você, no caso do cigarro, você morre de um câncer de pulmão, você destrói a sua vida financeira, porque é um gasto diário. É difícil uma pessoa que tem poucos recursos não sentir no bolso o peso de você fumar todos os dias. E o álcool, você destrói a sua família, você se desmoraliza socialmente, você perde o emprego, você se envolve numa briga de trânsito ou mata uma pessoa no trânsito. Então imagine que o álcool, é claro, é muito pior do que essas outras drogas. Mas no Brasil tem essa exceção. O crack é similar ou mais importante do que o álcool. Agora vocês imaginem aí, irmãos, o caos que isso é para uma família, né? O fato de você ceder a um desejo seu, que pode levar toda a sua família junto com você. Não é verdade, doutor? Sim. Aí a Organização Mundial de Saúde diz que o alcoolismo é uma doença. O tabagismo também é? Também é uma doença. E entenda o que é uma doença. E é uma doença incurável para a medicina. Porque vocês têm que entender o que é para nós médicos incurável. Incurável é uma situação em que você não fica como originalmente. Por exemplo, eu não bebo. Provavelmente se eu começar a beber e beber essa semana e parar, daqui a 10 anos eu bebo de novo. E tudo bem para mim. Mas a pessoa que é dependente do álcool, se ele parou faz 3 anos, mas ele voltar essa semana, ele continuará bebendo. Ou seja, ele não teve cura. Porque curar é, por exemplo, eu escolher. Eu bebo hoje, daqui a 2 anos eu bebo de novo. E pronto. Mas se você não pode escolher, ou seja, você tem que consumir, porque aquela dependência ordena, então isso é incurável. Para a medicina, a dependência química é incurável. E quando a pessoa passa o resto da vida sem beber, por exemplo, qual é o nome que a medicina diz? Chama-se abstinência. Ele está abstinente. Então é por isso que os alcoólicos anônimos dizem assim, não ao primeiro gole. Porque ele sabe, se você beber, por pouco que seja, você retornará ao uso como antes. Então a medicina é a favor da abstinência total, porque senão você vai ter aqueles prejuízos que a dependência das drogas causa. Eu vejo assim, doutor, que é pelo menos eu estou aprendendo muito com a Casa do Pai, com os próprios acolhidos lá. Eu estou vendo assim que parece que existem uns que eles são muito impulsivos, que é difícil controlar eles. O senhor mesmo já medicou alguns lá e é difícil. Mas tem uns que mesmo no medicamento passou o efeito, isso chama-se abstinência ou fissura, quando ele fica louco para usar drogas. Ali é a síndrome de abstinência, que inclui um dos sintomas, a fissura, que é o desejo. A fissura é o desejo imenso de usar a droga, né? Aí, a respeito disso aí, você tem que entender os diversos tipos de paciente. Por exemplo, um paciente que cheira cocaína, ele é diferente de quem bebe álcool, só álcool. O alcoolista crônico geralmente é uma pessoa tranquila, ele não faz assaltos, não é como uma pessoa que fuma crack, por exemplo. É diferente o comportamento dele, porque muda a personalidade. Por exemplo, você encontra uma pessoa que bebeu 20 anos, aí ele para, praticamente ele volta a ser como era antes. Mas uma pessoa que usou crack muitos anos, ele tende a mudar a personalidade. O jeito de ser dele não volta mais como era antes. Então a droga é diferente. Além disso, não só droga, você tem que pensar nas doenças. Às vezes a pessoa tem uma doença mental. Por exemplo, ele tem um transtorno de personalidade, ele tem esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar. Então você tem que imaginar que aquele comportamento não depende apenas do uso das drogas. Depende também de uma doença mental que ele possa vir a ter. A pessoa, pelo uso de crack, por exemplo, que é uma droga muito agressiva, pode mudar o cérebro dele com relação ao comportamento? Qualquer droga muda o seu cérebro, só que uns mudam com mais força. Por exemplo, no uso do crack, que é como as outras drogas. Ele cria-se um mecanismo no cérebro que exige, para ele ficar tranquilo, que seja usado novamente. É mais ou menos esse mecanismo em qualquer tipo de droga. E acontece em outras coisas que não são chamadas drogas. Por exemplo, açúcar, carboidrato. Se você para de comer macarrão, pão e açúcar, pare você de vez, você que não segue nenhuma dieta. Pare hoje de comer açúcar, pão e macarrão. Para você ver o que a falta de carboidrato faz com você. Você sofre, fica tonto, um monte de coisa. E veja que é um alimento, mas que simula o que a droga faz no nosso cérebro. A droga age como se fosse um alimento muito mais potente,
que exige que seja retornado o uso sempre. O senhor falando isso aí, agora me surgiu agora até pegar a sua opinião. Eu estou fazendo um curso da Academia da Sobriedade e eu pensei comigo, o pessoal da Casa do Pai, até já falei com eles sobre isso. Eu pensei em a gente fazer um tratamento de psicoterapia mais agressivo. Como assim? De mostrar para ele a desgraça. Por exemplo, eu vi um vídeo sobre Detroit, nos Estados Unidos, que eu fiquei abismado. Cidade inteira destruída pelas drogas, cidade abandonada. Prédios comerciais, casas, tudo abandonado, jogado, ninguém está morando lá. O mato tomou de conta, o ferrugem tomou de conta, por causa das drogas. A cidade que era a maior produtora de veículos dos Estados Unidos, hoje não produz mais. A maior fábrica dos Estados Unidos, da Ford, foi fechada lá. As drogas acabou com aquela cidade. Aí mostrar uma Cracolândia, mostrar pessoas famosas que caminharam pelas drogas, como Elvis Presley, o próprio Michael Jackson, Whitney Houston, mostrando essas pessoas no Brasil, Chorão, Champion, que se suicidaram porque usavam drogas. Se esse tratamento se torna um tratamento de choque, ser benéfico para eles ou não? Bater de cara com essa realidade. No passado já se fez isso e foi se vendo que dá menos resultados. É melhor outras abordagens. Por exemplo, o senhor disse que vai mostrar Detroit destruída e isso vai impactar na vida deles. Ora, se a polícia bate com o coturno dele, algum outro traficante dá um tiro nele e ele não desiste dos drogas, imagine um vídeo, uma fotografia. Então, geralmente, o que pode fazer com que ele melhore é outro tipo de abordagem, falando sobre o que ele deve fazer para ter um estilo de vida isso aí a gente já faz, que favoreça uma melhor saúde mental. Então, falar sobre exercício físico, a dieta, a socialização de qualidade, a espiritualidade, ele ter um trabalho voluntário, fazer aquilo que dá sentido à vida e que dá uma razão de ser. Por exemplo, se você quiser ir na academia e na igreja, eu digo às pessoas, vá na academia e na igreja, porque é tipo um vício que não causa efeitos colaterais. Aí, esses tipos de vícios, digamos assim, podem lhe favorecer. Já outros lhe prejudicam. Por exemplo, se você for beber, você pode ter um alívio dos seus problemas. Você usa aquela droga como um alívio, mas isso vai ter uma série de consequências negativas na sua vida. Mas se você for 3 vezes por semana na igreja, for 3 vezes por semana na academia, você vai adquirir um alívio sem muitos efeitos colaterais. Mas você deve buscar mais do que isso, algo que dê sentido à sua vida. Por exemplo, um trabalho voluntário, a espiritualidade cada vez mais intensa, você se aproximar de sua família, você ter uma vida com sentido. Por exemplo, o seu trabalho é também por propósito ou você só trabalha por dinheiro? Então, existe uma série de coisas que você pode fazer para que aquela pessoa tenha uma satisfação de ver, que a vida dele seja significante. Porque aí é que ele vai ver que existe uma vida que não é aquela do uso das drogas. Porque muita gente está aí no meio da rua, ele nem sequer quer tomar banho. Você imagina se ele está ligando para ver um filme ou escutar uma história de outra pessoa. Então, esse tipo de abordagem já foi muito usado no passado, mas não se conseguiu os resultados. Vou dizer outra. Olhe como é sensível a pessoa. Eu vou fazer uma consulta com uma pessoa que é dependente químico. Eu tenho que ter o maior cuidado quando eu vou perguntar a ele, ei, que tipo de droga você usava? Porque só em falar isso, o nome de uma droga, pode despertar o desejo dele usar e ele voltar. Ele deve ser cercado por um certo tempo de cuidados para que não entre em contato com as pessoas, com os lugares e com as informações que usa as drogas. Por exemplo, uma pessoa que era um ex-usuário de droga, está numa comunidade terapêutica, aí ele escuta aquele carro de som passar com aquela música que lembra as drogas. Ele recebe a visita de uma pessoa que usava drogas. Ou ele, num passeio que sai um dia da casa, vai para um lugar que tem drogas. Aquilo tudo facilita ele recair no uso de drogas. Então, no início, ele tem que ser protegido, ou seja, ele se afastar desses lugares, dessas pessoas, dessas informações, permanecer com outras atividades, como, por exemplo, seguindo regras, que o dependente químico nunca seguiu regras, né? Ele vai seguir regras na comunidade terapêutica, vai ter uma experiência religiosa e tudo mais que facilita ele se fortalecer para quando ele sair, ele se encontrar com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não tem nada que ofereça de bom. É difícil hoje algo no mundo favorecer a saúde mental. Por exemplo, vou contar uma história. Há um mês e pouco, eu estava saindo de um hospital, fui fazer uma avaliação no paciente lá, e uma senhora me pegou aqui pelo braço e disse, não vai embora, eu quero que você me responda por que os meus 3 netos estão doentes. E eu disse, mas eu não conheço nem seus netos. Não, mas eles estão doentes mentais. Por que eles estão doentes? Se eles estudam, têm uma vida normal e boa, né? Eu disse, olha,
São múltiplos fatores, mas eu vou analisar só esse fator que o senhor está dizendo. Sabe, a respeito da escola, você imagina o que estão dizendo a seu filho na escola agora, que é um adolescente. Talvez esteja dizendo a ele assim, olha, o mundo começou de uma explosão, como os americanos chamam o Big Bang. Você descende de um ancestral comum com o macaco, lá da África. E quando você morrer não tem nada, é só uma pá de terra na cara. Você acha que um adolescente escutando isso, a vida tem sentido? É muito diferente de uma pessoa como o senhor, talvez foi criado assim, olha, a vida está difícil, meu filho, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso aqui é só uma passagem. Essa dificuldade nossa, depois vem uma coisa boa. Nós temos a vida eterna. Veja que a sua vida tem um sentido e lhe fortalecia. Agora, um adolescente desse, escutando que nós descendemos de um macaco, que o mundo começou de uma explosão, de uma bomba, onde é que tem sentido a vida dessa? Ele não tem um Deus, não tem um pai. Ele não tem nada, né? Acredita mais em disco voador do que em Deus. Então é uma pessoa sem sentido, é uma vida que predispõe a não ter sentido nesse caso, e ele usa drogas, porque ele sente um alívio. Ele fuma maconha no colégio e sentiu um alívio daquele vazio existencial, mas que de fato não preenche. Quem preenche, foi como eu digo, é o trabalho voluntário, é a espiritualidade, é a união com sua família, e por aí vai. É verdade. A gente tem também, doutor, a gente tem conversado, porque nós temos o grupo dos familiares lá da casa do pai, e a gente tem falado com eles para... Eles agora, nós liberamos o celular lá, de 4 horas da tarde até 8 da noite. Por quê? Porque a gente sentiu que o comportamento melhorou um pouco. Porque eu quero tirar, pelo menos é a minha intenção, eu não sei se o senhor concorda com isso como psiquiatra, eu não quero que eles se sintam presos, como fossem presidiários. Não. É como eu digo a eles, esses muros aqui não é para prender vocês, é para proteger, para evitar que o tráfico entre aqui. É para guardar a vida de vocês. É tanto que nós temos o micro-ônibus, levamos eles para a igreja, né? Às vezes para a fazenda e coisa e tal assim, né? Mas aí qual é a preocupação maior? A preocupação maior é que os familiares às vezes contem problemas da família. Olha, o menino está dando muito trabalho, hoje eu dei uma surra nele, não sei, mas ele não me escuta. Isso para um pai que está na comunidade terapêutica é mesmo que dizer, venha resolver o problema. As coisas são muito complexas, porque imagine, muitas vezes a família já está doente também. No meu consultório acontece muito isso. Uma pessoa vem se consultar, 3, 4 consultas, ou 2, depois deixa de ir, quem vem é a família. Vem o pai, a mãe fica se consultando comigo. Porque aquela pessoa não teve jeito, como eles dizem, e eles adoeceram. Eles ficam se consultando comigo. Mas, falando desse outro assunto do celular, tudo pode ser melhorado. Por exemplo, vai liberar aquele celular. Então, que tal educá-los para eles aproveitarem esse poder das redes sociais? Por exemplo, o que eles vão escutar? Porque, imagine, eu vejo um empresário usar o celular, ele se divulgando a sua empresa, ganhando dinheiro, e uma pessoa comum, que é muito pobre, fica no TikTok, olhando uma dancinha. Então, é algo vazio, que também não colabora. Então, esse tempo de uso do celular, deveria se perguntar e educá-los. Né? Vocês vão usar de uma forma correta, que lhe engrandeça? Exatamente, para eles não ouvirem música do mundo, que faça ele lembrar do passado, para não ver pornografia, para não ver nada assim, procurar se reestruturar mentalmente e se edificar espiritualmente. A gente está fazendo lá, doutor, porque o grande desafio das comunidades terapêuticas, o senhor sabe disso, doutor Damasceno também, tem sido, quando a comunidade terapêutica pertence a uma igreja, como é a Pão da Vida, mesmo sendo uma entidade que é apolítica, que não tem denominação definitiva, a gente aceita com pessoas de qualquer religião, mas a gente está fazendo culto na segunda, na quarta eles vêm para a igreja e na sexta tem culto lá também. Além disso, no sábado tem o discipulado. E eu estou vendo que isso está surtindo um efeito muito positivo. Quando a gente chega lá, eles estão ouvindo o hino evangélico, enquanto limpa tudo, ajeita tudo, na parte, entendeu? Isso está refletindo positivamente para eles. O senhor acha isso saudável? Com certeza sim. Olha, o que é a saúde? É um completo estado de bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. O ser humano é um ser espiritual. Por exemplo, esse movimento ateísta, de toda a história da humanidade faz 100 anos, 150 anos, não existia nem ateu. Isso começou a existir há pouco tempo e ainda assim eles são insignificantes na quantidade, estou dizendo. As pessoas significam, é importante. Mas a quantidade de ateus é mínima. Então as pessoas, elas naturalmente tendem a ter uma vida espiritualizada. E dependendo da cultura, eles vão assumir aquela religião. Mas, por exemplo, quando o senhor oferece uma possibilidade de se ligar ao transcendente, ao que passa desse mundo material, isso vai dando sentido à vida.
porque isso é muito forte impactando sobre o ser humano. Onde foi que existiu alguma civilização em toda a história da humanidade onde não existisse religião? Em todo lugar do mundo a religião é importante. Mesmo quando se instala um governo que é contra, as pessoas continuam tendo a sua espiritualidade. Então é importante porque é um dos pilares da saúde. É a espiritualidade. Lembre-se bem. Biológico, psicológico, social e espiritual. Por exemplo, você está doente porque você tem um câncer de mama. É uma questão biológica. Você adoece porque você perdeu o emprego e separou sua mulher. É uma questão social. Psicológica. Você tem um trauma de infância. Você foi abusado na infância. Aí vem adoecer mentalmente. Ou porque você era da igreja, como eu já perguntei isso várias vezes, centenas de vezes. Por exemplo, a consulta continua, os primeiros minutos, aí lá pelas tantas eu pergunto assim, o senhor tem alguma religião? Se liga a alguma coisa? A pessoa ia até bem até essa hora, aí depois começa a chorar. Aí eu digo, por que você está chorando? Porque até enquanto eu estive na minha igreja, eu fui saudável. Depois que eu me distanciei dos meus irmãos, depois que eu perdi a minha conexão com o divino, eu adoeci. Aí ele começa a chorar e lamentar isso, né? Então, quando o profissional de saúde fala, não é indicando, eu não vou indicar, você seja de tal igreja, não. Eu apenas pergunto. Só esse fato já significa muito para o paciente que está sofrendo. Inclusive, o senhor estava falando aí de um estudo científico, né? Existem inúmeros, milhares de estudos científicos. Inclusive, as pessoas se interessam, e eu digo, por exemplo, tem um grupo lá de Juiz de Fora, que é o Dr. Alexander Moreira, é um dos maiores estudiosos de espiritualidade e saúde mental do Brasil. Mas no mundo inteiro existe. Inclusive, esse estudo que eu estou dizendo ao senhor, é um estudo que analisou durante 14 anos mais de 66 mil enfermeiras. E se separou os grupos das que iam pelo menos uma vez a um templo por semana e as que não iam. Aquelas que frequentavam algum templo religioso uma vez por semana tinham 5 vezes menos chance de cometer suicídio. 5 vezes menos chance é 500% a mais de chance de não cometer o suicídio. Você imagine que a inflação no Brasil é 1%, todo mundo já acha ruim. E você ter 500% a mais de chance de cometer suicídio, no caso de você que não frequenta um ambiente espiritualizado. Imagina isso aí. É uma grande diferença, né? Então, a espiritualidade, com certeza, é comprovado cientificamente que favorece a melhora da sua saúde mental. Doutor, às vezes as mães me perguntam, e eu queria ver o seu ponto de vista a respeito disso, perguntam o seguinte, eu devo obrigar meu filho a ir a uma igreja? Não, porque é como isso, se você for obrigar, você vai bater de frente, a pessoa não gosta disso. A primeira regra é você dar o exemplo. Você realmente é uma pessoa convertida? Ou você está só se fazendo? Você tem uma verdadeira conversão religiosa? É a primeira coisa. Segunda, você começa apenas a dar exemplos. Fulano de tal, Damascena, a igreja prosperou. Isso tudo é importante para a pessoa ir se ligando. Você não pode bater de frente. Você vai de outras formas. Aí, além disso, você, como disse, já é uma dependente químico, você tem que procurar um profissional especializado, porque é uma coisa muito difícil de se lidar. Você vai ter que fazer várias coisas. Por exemplo, primeiro, o dependente químico tem que ter uma mudança de mentalidade. O dependente químico geralmente mente. E ele faz negócios que só ele se beneficia, o outro sai no prejuízo. Ele não segue regras. Então, ele tem uma mentalidade que não é saudável. Mas, além dessa mudança de mentalidade, ele vai ter que fazer algumas coisas de fato, físicas, presenciais. Como, por exemplo, 50% de todos os dependentes de álcool do mundo se resolveram nos alcoólicos anônimos. Nunca foram nem no médico. A metade vai para esse famoso grupo de mútua ajuda, que tem os narcóticos anônimos, que é para múltiplas drogas, os alcoólicos anônimos, que é para o álcool, tem os jogadores anônimos, que é para o jogo, tem o DASA, que é os dependentes de amor e sexo anônimos. Você não vê falar que pessoas cometem crimes sexuais ou se prostituem, pois sabe que existe o DASA, dependentes de amor e sexo anônimo. E assim vai. Tem dezenas de grupos de mútua ajuda, que são grupos que se reúnem com uma filosofia já toda organizada, similares aos alcoólicos anônimos, para poder a pessoa se libertar daquelas dependências. Interessante isso. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Quem está na live quiser perguntar. Enquanto isso, queria perguntar. A Micheliane está dizendo aqui, ela é a coordenadora da Casa do Pai, com o esposo Erivan. Ela está comentando, dizendo, hoje aqui na Casa do Pai, graças a Deus, são todos servos de Deus, todos aceitaram Jesus, os que estão aqui presentes.
E aí ela está dizendo, pois é, eu estou ouvindo o senhor dizer isso agora, mas eu obrigava meus filhos a ir para a igreja. Certo. Mas aí, entenda, quando é uma criancinha, né? Você pode obrigar. Tem 5 anos de idade, eu estou falando isso de um adulto que é um dependente químico. Se você for falar, bater de frente. Mas a criancinha, tudo bem. Você tem que formar de acordo com sua cultura, né? Você é a mãe e o pai. Se alguém da live quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta. E falando em pergunta, uma pessoa me perguntou, eu vou querer responder para o senhor aqui, porque talvez muita gente queira saber disso. A pessoa veio me perguntar, como é que faz para mudar uma pessoa? Como é que meu filho pode mudar? Tem a ver com isso, né? Aí eu disse a ela, olha, eu só conheço 3 formas de você mudar. Não, as formas que eu vou dizer não tem uma mais importante do que outra, são formas diferentes. Então, primeira coisa, você tem que mudar completamente dos lugares que frequenta, das pessoas que se relacionam e das ideias que consomem. Essa é uma forma. Outra forma, você vai fazer psicoterapia, vai pagar um psicólogo, passar a vida inteira aí, toda semana, né, conversando para ver se muda. E a outra forma é uma conversão religiosa verdadeira. Essas são as 3 formas de você mudar uma pessoa. É muito difícil você mudar se não for uma dessas aqui. Muito difícil. Conversão religiosa verdadeira, psicoterapia durante não sei quanto tempo, não sei nem se você vai ter dinheiro para isso, ou então você vai mudar completamente dos lugares que frequenta, as pessoas com quem se relaciona e as ideias que você recebe. Depois vou responder, vou fazer sua pergunta, Inaura Jansen. Eu achei interessante essa daqui da irmã Joelma Oliveira Rodrigues, pergunta, pastor, qual o tratamento mais específico para quem é viciado em jogos? Pronto, aí, primeiro, você tem que analisar, essa pessoa provavelmente tem outros problemas de saúde, porque as pessoas acham assim, ele tem tal doença. Pode perguntar, Netinho. Quando você for no psiquiatra, você vai ver que você vai receber alguns diagnósticos. Por exemplo, essa pessoa aí que é viciado em drogas, Damasceno aqui, que gosta desse diagnóstico, esse aqui eu trouxe algumas coisas, esse aqui é um livro do Código das Doenças. Vai entregar agora, pastor. Aqui tem código de doença. Por exemplo, dependência química. Eu vou dizer a maior dependência do mundo. Damasceno está fichado aqui. É o F15.24. É a dependência de cafeína. Porque, por exemplo, Damasceno, ele pode dizer assim, eu não sou viciado em cafeína. Fiquei preocupado quando ele disse aqui. Pronto. Aí eu digo assim, ei Damasceno, então passa 15 dias sem eu tomar? Eu quero ver se você não é. Porque eu passo 15 dias sem tomar, passo um mês, passo um ano sem tomar café. Se eu quiser, eu passo. Para provar que eu não sou viciado em cafeína, né? Eu estou usando esse termo viciado, é popular, mas é dependente de cafeína. Então, essa pessoa que você diz que quer um tratamento para o vício em jogos, primeira coisa, será que ele só tem esse problema? Quando você for investigar com o médico psiquiatra, você vai ver que o psiquiatra vai arranjar, digamos assim, outras doenças para ele, porque ele tem outros problemas, e um dos problemas maiores, com certeza, deve ser esse do autocontrole. Por exemplo, você não se controla, você está obeso, porque você come demais, mas você veio se consultar por causa do vício em tigrinho, mas você está com 130 quilos. Você vem dizer que você não é viciado em comida? E você toma 2 garrafas de café por dia, você vem dizer para mim que não é viciado em cafeína? E assim vai. Quando eu for conversando, talvez eu descubra que ele tem um transtorno afetivo bipolar, ou coisa parecida. Então nós vamos investigar, aí a partir daí é que se faz o tratamento para tudo, não é para uma coisa só. Em síntese, ele está dizendo o seguinte, uma dependência pode levar a outra. Uma coisa provoca a outra. A pessoa já é dependente, por exemplo, come muito. Sim. Toma muito café. Pode tornar-se viciado em jogos, é isso, doutor? Pronto, porque ele não tem controle. Ele já está mostrando. Por exemplo, Damasceno me fez uma raiva agora. Aí, se eu sou uma pessoa que tem muito autocontrole, não, eu vou ficar calado aqui, eu estou aqui no podcast, eu não vou ser desagradável com o pastor, mas a minha vontade é dizer um monte de coisa que é Damasceno. Mas eu tenho autocontrole. Esse mesmo autocontrole é o que vai me evitar ser preso. Por exemplo, alguém pode chamar, Hernani, vamos aqui fazer esse acordo, você assina esses documentos, nós vamos ganhar esse dinheiro, depois eu estou preso, porque eu não tive autocontrole. A mesma coisa, chama para a festa na casa do pastor, coma aqui, é tudo de graça. Aí diz, não, eu não posso comer porque é de graça, eu vou ter o meu limite, porque senão daqui a pouco eu estou obeso, e as consequências vêm porque eu não tive autocontrole. Do mesmo jeito, se eu sou casado, a mulher não é muito agradável. E bem, se eu não tiver autocontrole, meu casamento não demora um mês. Porque eu vou tratar a mulher mal. E aí acabou-se meu casamento. Então, se você não tiver autocontrole, além de ser viciado em jogos e em droga, você pode acabar seu casamento, pode ser preso porque não se conteve diante de uma oportunidade de cometer um crime. Você pode se tornar obeso, arranjar uma inimizade porque não soube calar sua boca quando o outro foi desagradável.
E assim vai. Então, a coisa mais importante do mundo para o sucesso do ser humano é você ter autocontrole. Que bom. Irmã Naura Jensen, coloco novamente a sua pergunta. O Netinho perguntou, Netinho Ferreira. Doutor, minha esposa tem depressão. Uma hora ela está de boa, outra hora ela está com raiva de mim. Isso é o quê? Isso que você descreveu, irritabilidade fácil, pode ser um dos sintomas da depressão. Depressão é uma doença do humor. Por exemplo, o pastor me atende bem, ele conta umas piadas, aí eu digo, ele tem um bom humor. Aí a pessoa pode ter um bom humor, pode ser deprimido e pode ser exaltado, eufórico. Esse é o caso do transtorno afetivo bipolar. A pessoa às vezes está eufórica e às vezes está deprimida. E às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que nós desejamos é ter apenas um bom humor. Então, uma pessoa que fica triste, chora, desmotivada, desinteressada, sem prazer em viver, acha que a vida não tem sentido, eu quero até me matar e me irrito fácil, pode ser que ela tenha depressão. Aí se faz um tratamento. O tratamento é tomar remédios, fazer psicoterapia e mudar o estilo de vida. Aí isso vai ser orientado. Por exemplo, o estilo de vida que eu digo é fazer exercício, fazer uma dieta correta, dormir corretamente, parar de usar drogas, se socializar, se espiritualizar e gerenciar o estresse crônico, que é um problema grave hoje. As pessoas não sabem gerenciar o estresse da vida moderna. Rapaz, eu estou aprendendo muito aqui, viu? O irmão aqui está dizendo aqui, o irmão Marcos Rene diz, parabéns, doutor Hernani, pelos ensinamentos, estou aprendendo muito com o senhor essa tarde. Assim. Que bom. E olha, eu estou vendo aqui que esse negócio aí eu tenho que tomar cuidado, viu, doutor Damasceno? Com estresse, com café, durmo pouco. Eu tenho até aqui uma pergunta para o doutor Hernani. Na verdade, alguns dados que eu vou trazer e gostaria de... Acho que vai beneficiar todos os nossos espectadores. Eu tenho aqui, doutor Hernani, alguns dados, como por exemplo, um estudo publicado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com 10 psicólogos, chegou à conclusão de que a espiritualidade é benéfica para o tratamento das psicopatologias. Tenho também aqui dados de um estudo que foi publicado pela Agência Brasil, fazendo referência aos resultados de uma pesquisa de Harvard, que avaliou mais de 60 mil pessoas. Deixa eu só conferir aqui. 90 mil pessoas, perdão. E ao final concluíram que a espiritualidade é muito benéfica para o tratamento dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. O que é que o senhor diria de forma prática, resumida, para a nossa audiência a respeito da espiritualidade? Qual o papel, qual a importância que a espiritualidade tem para o sucesso de quem quer vencer a depressão? Esse fato da espiritualidade ser valorosa no tratamento das doenças mentais é uma coisa já solidificada, incontestável. Não há como mudar mais isso. A ciência já tem comprovado por milhares de trabalhos científicos as utilidades dessa. Inclusive eu tinha um livro, mas danificou-se esse livro. Mas depois eu vou comprar esse livro novamente, porque tem um capítulo que é só sobre espiritualidade e mostrando os trabalhos científicos feitos sobre isso. Por exemplo, trabalho científico analisando quem está em UTI. E aquelas pessoas mais espiritualizadas, que não estão muito graves, ainda tem alguma relação religiosa, conseguem se recuperar mais fácil. Agora eu vou dizer outra, trabalho científico, lá nos Estados Unidos. Pessoas que estão na UTI, totalmente desacordadas. Aí separam, por exemplo, bota 100 pessoas que estão assim num canto, naquele hospital, 100 no outro. Aí pega o nome daquelas pessoas, tudinho ali, daquelas 100 pessoas, e manda para o grupo de religiosos fazer orações. E aqueles outros 100 não mandam. Aqueles 100 têm melhores. Que receberam oração. Hoje estão desacordados, não sabem de nada. Então isso aqui é trabalho científico. No livro, o nome do livro é O Tratamento do Usuário de Crack. Aí tem um capítulo só sobre isso. Eu ainda queria trazer, porque... Tem esse livro com esse título? Tem O Tratamento do Usuário de Crack. É da Universidade de São Paulo aí, da Unifesp e junto com a USP. Precisa arranjar esse livro. Depois eu vou comprar um livro desse, porque o meu se esfacelou. Aí, eu sempre quando trago alguma informação como essa, Damasceno, é muito útil mostrar, porque as pessoas, elas só acreditam, muita gente só acredita no que vê. Né? Então, eu gosto de trazer uma coisa, como eu disse aqui. Olha, está aqui o livro que conta quais são os tipos das doenças mentais. Eu gosto de trazer coisas assim, físicas. Esse aí que você falou é algo comprovado já, que a espiritualidade melhora os índices de saúde mental da população. Então, doutor Hernani, é um mito, né? Nós claramente já ficou claro aqui com a sua resposta que é um mito, pastor, essa história de dizer que fé e ciência andam separados, de forma antagônica, né?
Não. Então, nós temos estudos científicos que comprovam que a espiritualidade, que a religiosidade, ela impacta de forma positiva para... Inclusive hoje a gente tem muitos depoimentos de médicos contando história de pessoas que ressuscitaram, que eles tentaram reanimar com um desfibrilador e que não conseguiram, mas oraram e Deus ressuscitou. Vai à internet, chega essas histórias. Aí mãe Naura Jansen pergunta: doutor, eu tenho um sobrinho usuário de cocaína, ele tem pensamentos suicida, já se mutilou. Segundo os médicos, ele tem transtorno de borderline, né? Borderline. Poderia falar sobre o transtorno de borderline? É muito comum os transtornos de personalidade nos usuários de drogas. Porque na medicina, na psiquiatria, a gente divide um pouco. Por exemplo, a gente não chama isso aí de doenças mentais. Doença mental a gente chama, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia. Já um transtorno de personalidade borderline não chama doença, porque é um jeito da pessoa ser. Personalidade é o seu modo de ser duradouro, que geralmente isso acontece depois que você é adulto. Imagine, por exemplo, seu José, ele é um rapaz de 14 anos, e depois de 15, 16. Durante esse tempo, ele não paga ninguém. Ele é um veaco conhecido na cidade já adolescente. Mas ele vai ficando adulto. Depois dos 27 anos, que ele já é adulto, que ele construiu a personalidade, ele passou a pagar todo mundo e jamais compra fiado. Provavelmente, quando você encontrar José com 40, 50, 60 anos, ele continua pagando. Porque a personalidade é muito difícil de mudar. Não é como uma doença que a gente dá um remédio e ele muda. Por exemplo, um esquizofrênico, ele pode aqui surtar, dizer que está vendo coisas e contar uma história que é irreal, mas você dá um remédio, dentro de meia hora ele muda. Mas a personalidade não muda. Então, quando, por exemplo, existe uma personalidade psicopata, existe um transtorno de personalidade borderline, essas coisas são difíceis de tratamento. Então, esse paciente aí, se é assim, além da dependência química, ele tem um transtorno de personalidade borderline. Que é uma coisa que o tratamento é diferente um do outro. A dependência química, por incrível que pareça, é mais fácil de resolver do que o transtorno de personalidade. Essa existe um tratamento definitivo, porque a pessoa tem dificuldade de mudar. Por exemplo, o senhor, eu estou encontrando o senhor hoje. Vamos supor que eu reencontro o senhor daqui a 10 anos. Pode acreditar, as mudanças vão ser mínimas na sua moral, nos seus costumes. É difícil a pessoa mudar a personalidade, aquele jeito de ser da pessoa. Por exemplo, eu gosto de proteger minha casa, eu gosto de muros altos, o meu cachorro é desse jeito fortão. Aí já outro, eu gosto de um pudozinho e acho que não tem... Aí, quando você encontrar essa pessoa daqui a 10 anos, geralmente é o mesmo jeito. Eu gosto desse cachorrinho, não gosto de cachorro brabo não. E o outro só gosta de cachorro assim. Lá em casa eu boto uns arames em cima do muro e é o jeito dele, entende? A personalidade, isso não é uma doença, não tem como você resolver com remédio. Então, nesses casos, é mais ou menos assim o tratamento. Remédio, psicoterapia e mudanças no estilo de vida. Tem mais perguntas aqui. O pessoal está indo muito... Damasceno dizer ajudar, pode ajudar. Eu vivi desde que nasci com um pai alcoólatra. Não gostei de bebida, mas fumei. Hoje tenho um filho com vícios de bebida, cigarro, drogas. Eu quero um conselho para mim, doutor. O que fazer? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Adriana Cardoso. Primeira coisa, procurar um profissional especialista em dependência química. Porque, eu digo de brincadeira, né? Às vezes, no lugar, o povo ri. Olha, se fosse fácil, eu estaria desempregado. Eu só estou empregado, pastor, porque é difícil. É verdade. Você pega... o senhor sabe muito bem, porque o senhor tem um conjunto de pessoas colaborando. Imagine num canto que você vai ser tratado de graça. Fica lá, recebe comida, recebe uma orientação. Só na casa do tudo, pai. Lá. E a pessoa, às vezes, não dá certo. Você imagina como é difícil tratar a dependência química. Então, essas doenças são crônicas, duradouras, são incuráveis. Ela tem que ter um grande tratamento, um tratamento especializado. Então, procure uma pessoa especializada para lhe indicar como é. Porque não é simples assim. Eu estava dizendo ao pastor que todo paciente meu, eu digo certas regras que ele tem que cumprir. E, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de que as pessoas entenderem. Às vezes eu estou no meu consultório e eu passo uma consulta inteira só para falar sobre o sono. Uma consulta inteira, você vai para mim, aí eu vou dizer essas duas coisas aqui, aí eu dou um resumozinho no final, sabe? Olha, eu falo tópico por tópico sobre o sono. O que você vai fazer quando for dormir e quando for acordar. Imagina uma consulta, você vai se consultar, é uma consulta só sobre o sono. Aí, quando eu quero ir na casa do pai,
para mostrar. Olha, todo mundo que é dependente químico, eu preparei uma listazinha que foi eu mesmo que fui estudando e fui compondo. Que eu acho que é o mínimo para você se livrar da dependência química. Aí eu vou dizer tópico por tópico, explicando, e aqui é um resumozinho, um resumo daquilo que eu vou falar, para poder a pessoa ficar com isso em casa e olhando sempre, porque ele tem que se policiar o tempo todo. Não pode achar que é algo simples. Por exemplo, faz 5 anos que eu não bebo. Cuidado, está bem próximo de você recair, se você se descuidar. Aí, então, a pessoa tem que andar com esse papelzinho o resto da vida olhando, porque o que mais caracteriza a dependência química é a recaída. Você tem um parceiro que faz 10 anos que não bebe, aí do nada o homem recai. E todo mundo fica admirado. Mas como? Fazia 10 anos que ele não bebia mais? Mas é assim, é extraordinário o poder. Por quê disso aí? Porque é uma doença. Não é uma questão moral, é uma doença. Está dentro da pessoa, é difícil resolver. Doutor, eu às vezes tenho insônia. Quase que geralmente. Aí eu uso os comprimidinhos sublingual de melatonina. Faz mal para a saúde? Não, eu não digo que faz mal, mas antes de tomar qualquer remédio, você deveria fazer o que nós chamamos de higiene do sono. Primeira coisa, olha, por exemplo, um exemplo, que é isso aqui, que eu estou dizendo que demora uma consulta só para falar sobre isso. Por exemplo, você tem que dormir no escuro, num lugar que não é quente, não pode ser exposto a zoada como uma televisão ligada, um rádio. Tem que ser um monte de coisa para você fazer, que a gente chama de higiene do sono. Você faz tudo isso, aí melhora o seu sono. E se não melhorar? Vamos investigar por que você tem um problema de insônia. Por exemplo, o peso aumentado. Quem tem o peso aumentado tem uma tendência a ter graves problemas do sono, como por exemplo, insônia, sonambulismo, bruxismo, inversão do ciclo de sono e vigília, fica bocejando durante o dia, tem pesadelo e por aí vai. O fato de você estar acima do peso. Olha, estar acima do peso aumenta, dá uma chance de 80% de você ter pelo menos uma doença mental. Então, você que está muito acima do peso, você só tem 20% de chance de não ter uma doença mental. Veja como é um fator complicado. Damasceno, vamos emagrecer. Vamos passar fome e andar a pé. Estamos precisando de jejuar, pastor. Doutor Hernani, o senhor falou aí algo que me chamou muita atenção a respeito da recaída. E a Bíblia, né, pastor Chico Chagas, a Bíblia diz que nós temos que estar cercados de boas amizades. Paulo escreveu e disse que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Então, doutor Hernani, eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é a importância das boas amizades no processo de vencer a dependência química e o que é que o senhor poderia nos falar sobre a autoconfiança. Eu disse ao pastor antes que, pastor, se o senhor quiser, eu gostaria que tudo que eu disser lá tenha um respaldo bíblico. Porque as pessoas que nos ouvem são religiosas e valorizam isso, né? Então, tudo que eu disser é possível ter um respaldo bíblico. Mas eu vou começar durante grandes homens da humanidade para chegar nesse ponto. Por exemplo, sabe, o maior filósofo grego da antiguidade era Aristóteles. Ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, que Nicômaco era o filho dele. Ele escreveu um livro para o filho dele, como deveria ser o comportamento ético-moral do filho dele. Nesse livro tem uma parte que é só sobre as amizades. É daí que vem aquele entendimento famoso, que ele diz assim, o ser humano é um ser social. Então, se você não se socializa, você adoece. Então, por exemplo, nessa pandemia de Covid-19, o povo ficou preso, adoeceu, porque você não pode deixar de se socializar, né? Esse é um ponto. Aí, como tem que ter respaldo bíblico, aí eu trouxe a Bíblia aqui, em mais de uma versão, para falar sobre isso. Como você, por exemplo, Damasceno, pediu sobre a socialização, eu vou procurar sobre socialização, o que a Bíblia diz. E que a medicina diz. Eu apenas estou ao respaldo bíblico, mas a medicina diz isso. Então, lá vai a primeira sobre socialização, as boas amizades. E Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Veja a profundidade dessa ligação. Antigamente, você sentava numa calçada e passava 4 horas conversando. E como era gostoso. Era. Imagine, você morava numa comunidade pequena, a sua mulher era quase prima sua. Você ia desagradar a sua mulher? A sua tia é a mãe dela, bem dizer? Então, as famílias, as pessoas eram muito próximas, eram ligações muito fortes, era algo duradouro, profundo, autossustentável. Não é como uma amizade do Instagram, que eu com raiva de você, eu bloqueio você, né? Então, continuando, falando o que a Bíblia diz, que a medicina diz, eu estou só confirmando com a Bíblia.
Olhe só aqui a respeito da socialização de qualidade. Esse aqui, João, capítulo 11. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Você diz isso com um amigo seu? Eu amo essa pessoa, né? Não é namoro. É um amor, esse amor da amizade, né? Ele está falando disso. Então, é uma ligação muito profunda. Eu estou falando que essa ligação aqui é a que vai restaurar a sua saúde mental ou vai impedir que você adoeça. Continuando, falando sobre a Bíblia, mas que tudo é da coisa da medicina. Coríntios, ele diz assim, olha, os enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu vou citar outro sábio aqui, um sábio, digamos assim, baseado nisso aqui. É Jim Rohn, é um americano, já morreu. Sabe qual é a frase mais famosa dele? Você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então, por exemplo, você quer ser um grande religioso? Os seus 5 amigos são? Porque se não for, você tem uma grande chance de não se tornar esse grande religioso. E você quer ficar rico? Os seus 5 amigos só falam sobre dinheiro, porque se não falar em gastar, provavelmente você não vai ser rico. E você quer baixar esse peso? Os seus 5 amigos estão acima do peso, então provavelmente você não vai conseguir. Então você é a média das 5 pessoas mais próximas. Pense sobre isso. Isso é muito importante. É a socialização de qualidade. Esse é um dos pilares que mantém a sua saúde mental. Se o pastor quiser, com o tempo nós vamos falar sobre cada um desses pilares, falando do respaldo bíblico. A socialização, como eu falei, e o exercício físico, a dieta, tudo a Bíblia explica, assim como a medicina fala. Doutor Hernani, e ainda pegando um gancho nisso que o senhor acabou de falar sobre a socialização, nós temos o autor aos Hebreus, ele nos recomenda, né, na carta aos Hebreus. Eu particularmente, eu arrisco até Paulo, viu, pastor Chico Chagas? Pode ser que, pelo linguajar, pode ser que tenha sido ele, mas nós não sabemos. Mas independente de quem foi, ele nos dá um alerta para não deixar de congregar, como tem sido o costume de muitos, né? Assim que está escrito lá. Algumas versões dizem congregai-vos. Qual é a recomendação que o doutor Hernani dá para as pessoas que deixaram de congregar na igreja? Não se congregam mais ou diminuir a frequência de se congregar com os irmãos da sua congregação, da sua igreja. É importante para a saúde mental? Olha, o médico não deve dar opinião. Ele deve dizer tudo baseado em um trabalho científico. Por exemplo, aí eu retorno a esse trabalho científico e depois eu vou passar para o pastor, se ele quiser divulgar para as pessoas. Para as pessoas saberem uma coisa científica. Eu estou dizendo isso aqui porque, por exemplo, Damasceno citou aquele trabalho científico com 10 psicólogos, né? Sim. Esse aqui é com 66 mil pessoas. Durante 14 anos, feito na Universidade de Harvard, a mais famosa do mundo, e publicado no JAMA Psychiatry. É o jornal de psiquiatria mais famoso do mundo. Esse trabalho científico fala sobre esse estudo que acompanhou 66 mil enfermeiras durante 14 anos. E as que foram uma vez por semana em um templo, eles conseguiram 500% a mais de chance de se manter viva e não perder a vida por suicídio. Olha a importância que é grande. E eu sempre faço essa comparação. 1% é de inflação, você está achando muito, né? E 500% de chance de você se suicidar. É melhor você se congregar. Né? É isso que está dizendo aqui. E não quero perder, pastor, essa informação, porque ele falou isso aí, por acaso eu trouxe igualmente esse livro aqui. Esse livro aqui é de Sêneca. É o mais famoso filósofo do movimento historicista romano. Ele foi mandado ser morto pelo imperador em Roma, assim como Paulo. E por acaso eles viveram na mesma época. E dizem que ele trocou 14 cartas, inclusive tem essas cartas, mas alguns dizem que não é verdadeira. 14 cartas de Paulo para Sêneca, o filósofo romano. E esse livro aqui, sobre a brevidade da vida, ele escreveu um livrinho para Paulino, que dizem que era um cunhado dele, parecido com Paulo, mas não é a mesma pessoa. E Paulo parecia muito com as coisas de Sêneca. Então, eu aproveito para dizer, olha, o que se diz na Bíblia também tem correlação com a filosofia e com a ciência e tudo mais. Eu também não quero deixar de dizer aquela outra parte, quando ele falou de fé e ciência. Eu quero dizer às pessoas que vocês têm que entender muito bem o que vocês estão escutando. Por exemplo, eu quando fui aluno, eu escutei a teoria da evolução de Charles Darwin, que dizia que o homem descende de um ancestral comum a um primata, a um macaco. Preste atenção, aquilo ali é uma teoria, porque muita gente escuta e fica dizendo que como se a ciência dissesse que o homem descende de um ancestral comum ao macaco. É mentira.
Como fosse verdade absoluta. Não, é mentira. é uma teoria. Igualmente a teoria da explosão, que é o Big Bang, é uma teoria. Ora, se as coisas que estão acontecendo agora, a divergência no jornal, você imagina uma coisa que aconteceu há não sei quanto tempo atrás. Então, você, quando escutar isso, você que é religioso, não se abale, isso é uma teoria. No dia que existir uma comprovação, vai ser dito que não é teoria. Está aqui, ó, é assim, é sério. Mas nunca houve essa teoria. Até hoje a Bíblia não foi desmarcada, né? Não foi apagada em nada. Continua valendo tudo. Doutor, tem uma pergunta aqui da Edneide Pereira. Ela botou: o médico falou que meu filho tem escrofonia. Esquizofrenia. Então, porque ela escreveu errado. É esquizofrenia. Isso tem cura? O que é essa doença, doutor? O senhor pode me explicar? A esquizofrenia, infelizmente, ela acomete mais de 1% da população. E é a doença mental a mais grave que existe. Ela é uma doença onde há uma quebra com a realidade. Esse nome esquizofrenia é um nome antigo que dizia assim: frenia é a mente, esquizo é uma quebra. Então é como se quebrasse a mente da pessoa, ou seja, ela perde a conexão com a realidade. Por exemplo, o meu paciente disse que o exército americano ia sair pelo buraco da tomada e ia matar a família. E não há ninguém no mundo que dissesse o contrário, que ele se convencesse. Ele tinha absoluta certeza. Isso é um delírio. O delírio é o que mais marca a esquizofrenia. Geralmente a maioria dos esquizofrênicos tem delírios. É uma coisa que ele não se corrige nunca. Ele garante que é verdade. Por exemplo, tem um caso famoso na medicina que o paciente dizia que estava morto. E o médico dizia que ele não estava morto. Aí o médico tentava convencer todas as pessoas: não, eu estou morto. Aí o médico disse assim: e se eu furar a ponta do seu dedo com a lanceta e sai sangue, você acredita em mim que você está vivo? Ele disse: é claro, se sair sangue, porque um morto não sangra. Aí pode cortar, o senhor vai ver como eu estou morto. Aí ele deu o dedo, o médico cortou e saiu o sangue. Na hora que saiu o sangue, o paciente olhou e disse: não é que cadáver sangra? Porque o delírio é isso. Não há como convencer um delírio, a não ser com medicamentos que ele pode deixar de delirar. Muitos elogios aqui. O Alexandre da Silva de Oliveira colocou: essa é uma live verdadeiramente maravilhosa, uma verdadeira aula. Estou aprendendo muito aqui com todo esse conteúdo aí do doutor. Parabéns, pastor Chico Chagas, pela iniciativa. E eu queria aproveitar, eu sei que seu tempo é muito corrido. O senhor se dispôs até a dizer para o pessoal da Casa do Pai que o senhor vai dar uma palestra lá para eles? Vou falar aquilo que eu digo a todas as pessoas que se consultam comigo. Então, eu vou dizer: você aí, se um dia se consultar comigo, você vai escutar isso aqui. Eu vou dizer um roteiro que mesmo foi quem fiz. Pode até fazer um para eles, né? Justo, eu dou para cada um ficar com isso. Só que eu vou falar por todos os pontos, né? E eles vão ficar com um resumo para eles lembrarem de tudo aquilo que eu falei. Por exemplo, um ponto aqui da mentalidade. Eu digo: você já ouviu falar assim? Quando ele criar vergonha, ele deixa de beber. Isso em parte é verdade, porque a vergonha é um freio do ser humano. Eu não faço certas coisas porque eu tenho vergonha. Mas não é totalmente verdade, porque ainda é pouco. Você tem que ter mais freios. Por exemplo, aqui eu catalogo 3 freios: vergonha, medo e culpa. Por exemplo, o pastor Chico Chagas. Eu sou filho do pastor. Aí eu digo: eu não vou fazer isso, que eu tenho vergonha de papai saber que eu estou fazendo. Eu não vou fazer isso, que eu tenho medo de adoecer com essa droga que eu estou usando. Eu não vou fazer isso, que eu me sinto culpado de gastar meu dinheiro com uma besteira dessa. Vergonha, medo e culpa são os freios humanos. Então você tem que ter os 3. Se você tiver só vergonha, não é suficiente. Então, aí aqui tem um tópicozinho: ter freios, vergonha, medo e culpa. Só que eu tenho que dar essa explicação. Aí fica só o resumo, para cada um deles ficar olhando o resto da vida. Eu tenho que ter vergonha, medo e culpa, porque senão não paro. No dia que eu perder a vergonha, ou seja, eu nem ligo estar usando droga aqui na frente da mamãe. Então você não vai se curar. Doutor, fala um pouquinho dos seus livros. Porque eu queria também ver com o senhor depois. Sim. Eu acho que as pessoas, pelo conteúdo das pessoas, esse podcast é um presente de conhecimento para nós excelente. Marilene dos Santos, dos Estados Unidos. Nós temos pessoas da Europa aqui, Estados Unidos, Inglaterra, gente aqui de vários países do mundo. Inclusive, doutor, eu queria ver com o senhor a possibilidade da gente gravar uma participação. Eu digo gravar, sim, porque o senhor talvez não possa vir para rodar no culto lá, que é a nossa maior audiência. Sim. Uma participação sua respondendo. O seu tempo, o psiquiatra responde. Sim. Este livro dele aqui, irmãos, sim, este livro está conhecido no mundo inteiro. Um livro de sucesso
que depois nós vamos dizer como adquirir este livro. Aí ele tem outros livros, mas eu queria criar um quadro chamado Psiquiatra Responde. As pessoas mandariam a pergunta, né? Excelente. O nosso call center anotaria. Sim. Aí, o dia que o senhor não puder vir, a gente vai até o seu gabinete, grava com o senhor a resposta lá, nossa equipe de mídia, o Adriano manda alguém lá, Sim. a gente grava a resposta, a gente bota no ar na hora. Pronto. As pessoas fazendo pergunta, né? Sim. Está aqui o psiquiatra, mas fale a respeito dos outros livros, desse também, Sim. fale de todos. Esse aqui, por coincidência, aquela lá nos Estados Unidos, esse eu mandei traduzir, né? E foi traduzido para o inglês, tem ele em inglês também. Esse livro aqui, por que eu escrevi esses livros? Porque eu via que os meus pacientes chegaram no meu consultório, eles não tinham apenas uma doença. É mais ou menos assim, eles não sabiam viver, pastor. Tem gente que não sabe viver, ou demora a aprender, né? Então eu pensei, eu tenho que escrever um livro que eu sou bem engraçado assim, eu pensava em escrever um livro assim, não tive coragem na época. Hoje eu já tenho coragem, só não tenho tempo. Mas o livro que eu queria escrever, sabe como era o nome? Como Deixar de Ser Besta. Porque nós somos muito bestas. Esse título é bom. Como Deixar de Ser Besta. Aí, veja, aqui ainda restou alguma coisa, porque o nome do livro é assim, olha, Sucesso Emocional e Profissional. Como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. Foi o subtítulo, foi o que restou do Como Deixar de Ser Muito Besta. bom o subtítulo. Então, por que o sucesso emocional e profissional? Porque eu via que as pessoas chegavam no meu consultório e as queixas eram de um adoecimento mental e de insucesso profissional. Por exemplo, eu sou fracassado na minha vida profissional. Aí eu disse, é uma coisa importante, porque o ser humano tem alguns pontos fundamentais. Por exemplo, a saúde física, a saúde mental, os relacionamentos, a espiritualidade, a vida profissional. Então, eu pensei em escrever, então o primeiro livro surgiu com essa ideia, falando sobre o sucesso emocional e profissional, e como você subir de nível e não permitindo que os outros te façam de tolo, porque o mundo vai lhe oferecer coisas tolas, futilidades. Por exemplo, vai lhe oferecer o TikTok para você ficar dançando, vai lhe dar a oportunidade, por exemplo, de ter você tem um Instagram com 2.000 pessoas, e por que você não usa para vender alguma coisa? Ao invés de estar fazendo fofoca, ou xingando pessoas, brigando por causa de política, sei lá, de futebol, né? Você deveria utilizar essa sua audiência para alguma coisa. Então, é isso que eu falo aqui, sucesso emocional e profissional. Não seja besta. Então, esse aqui Muito foi bom. o primeiro. Aí depois, eu estive na Inglaterra um tempo, aí eu andava numa livraria muito grande lá da cidade, de Londres. E eu achei interessante lá A na Chiquinha Inglaterra. Simon está dizendo, comprou de Aparecida Borges na Inglaterra. Ela é da Pão da Vida de Londres. Tá vendo? Aqui está a Chiquinha Simons, está a Fátima Ramos, Yolanda Morgado, Rose, tudo da Inglaterra. Se um dia eu ficar conhecida, a culpada é a Aparecida Borges. É Aparecida Borges. Esse aqui, eu pensei quando fui na Inglaterra, eu achei interessante. Lá na livraria tinha duas estantes. Tinha uma estante que era assim, self-help, ou seja, autoajuda. E tinha uma outra aqui ao lado, era smart thinking, ou seja, um pensamento esperto. Aí eu vi que tinha algumas diferenças. Por exemplo, um livro de autoajuda é dizendo, vamos lá, pastor, é um negócio assim. Aí já o pensamento esperto é dizendo uma dica, olha, você faça tal coisa. Como, por exemplo, Davi, no leito de morte, chamou o seu filho Salomão e disse assim, seja forte e corajoso. Ele não disse assim, ei, arranja um emprego público, arranja um casamento de conveniência, dê um golpe ali no tigre. Não. Ele disse aquelas coisas que são fundamentais para o ser humano. Não adianta, você tem que ter força e coragem, porque as dificuldades virão. Não importa se você foi bem sucedido, se recebeu uma herança, se casou bem, de todo jeito, as dificuldades da vida virão. Então é por isso que Davi, como um sábio, diz, seja forte e corajoso. Né? Então, pensando nisso, nesse pensamento esperto, aí eu fui escrever os 101 pensamentos espertos. Eu pensei 101 coisa e fui escrevendo, uma páginazinha por cada coisa. E fui escrevendo para você ter um pensamento esperto. A ideia é essa. Você tem que pôr alguma coisa em prática na sua vida. Por exemplo, você que está me ouvindo hoje, você quer prosperar, seja em qual área da vida, aí o que você vai fazer hoje? Porque todo dia você tem que fazer uma pequena coisa. Não pense que vai chegar o dia de você fazer uma coisa grandiosa e sua vida se resolver. A sua vida vai se resolver se todo dia você ficar fazendo uma pequena coisa. Por exemplo, o pastor disse aqui que chegou o tempo na vida dele em que ele falava com o microfone emprestado. Foi. Né? E hoje recebe as dezenas. Mas como chegou a esse ponto? Aquele microfone emprestado, aquelas poucas horas que ele ficava com ele foi construindo o ponto que ele chegou hoje.
Esse microfone que chega às dezenas hoje, ele vem daquele ponto, naquele dia, há não sei quantos anos que ele foi pequeno, fazendo todo dia uma pequena coisa. Pegava um microfonezinho emprestado, passava uma hora com ele, aí chegou nesse ponto. Então, você vai ter que fazer pequenas coisas todos os dias para chegar no final da sua vida e ter uma grande coisa. Aí, por último, esse aqui foi o que mais as pessoas gostaram. Por quê? Porque nesse tempo aqui eu pensei assim, na verdade, esses livros aqui até são bons, mas o povo que me procura, eles me procuram querendo ter uma boa saúde mental. E eles esperam a opinião de um psiquiatra, porque com certeza tem todo tipo de gente aí dando a opinião. Mas ele quer saber, e o psiquiatra diz o quê sobre esse meu caso? Aí eu escrevi, o psiquiatra responde, como conquistar uma excelente saúde mental. Começou porque eu tinha um e-bookzinho que era respondendo umas 30 perguntas, 20 assim. O que é depressão? O que é não sei o que da psiquiatria? Aí eu fui respondendo. Depois eu vou escrever um livro mesmo, para as pessoas saberem o que é que eu posso dizer. Que geralmente o tratamento é assim, como eu já falei aqui, tomar remédio, fazer psicoterapia e mudar o estilo de vida. Só que eu não falo sobre remédio aqui, eu não falo sobre psicoterapia, mas eu falo sobre as mudanças positivas no estilo de vida. Por exemplo, eu falei sobre socialização e mostrei aqui na Bíblia. Tudo que eu for falar tem um respaldo bíblico. Então, sobre exercício físico, sobre dieta, tudo que o pastor for me perguntar nos próximos minutos, eu posso responder baseado na Bíblia e esse livro tem a ver com isso. Olha aqui a irmã Adinei está dizendo, ô pastor, parabéns, Deus abençoe sempre. Que o senhor tenha sempre essa vontade de ajudar as pessoas. A participação do Dr. Hernandes seria muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Pela experiência, pela capacidade, né? Pelo conhecimento que ele tem. Não só é um psiquiatra, é um homem muito culto, né? Muito inteligente, né? A Lourdes Menini da Itália botou, eu quero esses livros. Como é que consegue? Antes, só se aparecia for Borges for lá, hein? Não, mas sabe o que é que você pode fazer? Sim. Você pode conversar com o pessoal da história, Sim. Que eles botam tudo no correio para o mundo inteiro, vende livro aí de Aparecida para o mundo inteiro. Pronto, se Inclusive, quiser... pastor, A gente lançou na história aqui o livro dela agora, Sim. sobre o chamado, vendeu igual a água. Pronto, pois já está dito. Já vou dar uma sugestão. Botar na O senhor história. poderia... A história é a nossa livraria. Inclusive aquela construção que você está vendo ali, Sim, é o tamanho que vai ser ela, terra e primeiro andar. Está criando, o pastor Gabriel vai criar um ambiente de café, para as pessoas virem tomar um café, né, conversar, Sim. ler livros, conhecer livros. Aí nós vamos ter aí o senhor aí uma tarde autografando seu livro, entregando às pessoas. Pronto, e saibam todos que eu não tenho nem interesse em ficar rico com isso. Eu vendo praticamente pelo preço de custo, porque o meu objetivo é que as pessoas recebam essas informações. Faz parte do meu propósito. Uma sugestão, pastor, seria fazer uma conferência ou um podcast com a missionária Aparecida Borges também, o Dr. Hernandes. Sim, com os dois. Lenalda, ela vai adorar também. Ela quer bem demais ele. Eu sou fã dela também, viu? Lenalda Santos. Como é possível, pastor, um homem estar congregando numa igreja e chegar bêbado em casa? Responda, doutor. Eu, Aí como é com pastor, eu vou ficar calado para não chamar de cabra sem vergonha. Aí eu tenho uma boa resposta para essa, viu? Olha, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, ele responde essa aí com brilhantismo. Existe um pequeno livrinho, né, que Machado de Assis, ele escreve muito bem esses pequenos textos. E tem um que é famoso, é famosíssimo. O nome do livro, olha só, se não tem a ver conosco. A Igreja do Diabo. De onde surgiu esse nome? Aí lá a historinha vai sendo contada. O diabo, ele percebeu que as igrejas prosperavam. E ele teve uma ideia, um certo dia. Sabe de uma coisa? Eu vou montar a igreja do diabo. Aí ele subiu aos céus, aí chegou lá e foi falar com Deus. Aí, o que você veio vir aqui, né? Ele disse, eu vim contar uma coisa que vai mudar toda a humanidade. Ele disse, pode contar. Eu vou fundar minha igreja. E ela vai prosperar. Aí, falou e se mandou, caiu na terra como um raio. Ele fechou as asas e caiu na terra como um raio. Eu me lembro dessa frase. Aí ele foi e começou a montar a igreja do diabo. É o livro de Machado de Assis. A igreja, famoso, esse livro é excelente. É um mínimo, poucas páginas. Aí ele começa a montar a igreja, e a igreja prosperar. Gente que roubava, que matava, e enchendo a igreja, e a igreja prosperando. Aí ele, muito satisfeito com isso, porque a igreja prosperava. Aí, só que um dia, ele percebeu uma coisa. E disse assim, tem gente aqui nessa igreja que não está seguindo as minhas regras. Aí ele foi disfarçado a observar. Aí ele disse, tinha, por exemplo, um beduíno árabe, que ele
Aí esse beduíno, ele ficava nas portas das igrejas. Quando chegava uma pessoa pedindo esmola, ele pegava e dava o dinheiro todinho. E ele começou a ver pessoas fazendo boas ações da igreja dele. O diabo se enfureceu. Como esse povo vai fazer isso? E ele se revoltou, e a minha igreja está destruída com essas pessoas fazendo bondades. Aí ele se mandou para o céu, né? Quando chegou lá, foi dizer a Deus. E veio, por que você veio comunicar isso? Deus falou para ele. Por que você veio comunicar o fracasso da sua igreja? Porque eu tenho uma pergunta a fazer. Aí disse, o quê? Aí disse, por que é que essas pessoas na minha igreja que matavam, que roubavam, agora estão fazendo bem? Aí a resposta que Deus deu no livro de Machado de Assis é essa resposta para essa pessoa que perguntou por que ele está na igreja e chega bêbado em casa. Olha a resposta de Machado de Assis. Deus respondeu assim, esta é a eterna contradição humana. O humano ele se contradiz, ele é frágil. Ele diz uma coisa que garante daqui a pouco já volta atrás. Já volta atrás. Então, esse exemplo aí está dito por Machado de Assis. É a eterna contradição humana. Olha aqui alguns comentários. A Chiquinha Simons diz que bom, assim como tudo de uma vez. Marilene dos Santos dos Estados Unidos diz, pastor, que ótima notícia, como tudo de uma vez, né? Lourdes Menino, muito bom, eu quero aprender com esses livros para ajudar as pessoas que precisam. Glória a Deus. Pastor, minha família, por parte de pai, tem muitos casos de esquizofrenia. Temos que procurar médicos para saber se é possível ter algum grau ou se são casos específicos. Como identificar isso? Geralmente não tem um grau. A pessoa que ele tem um surto, geralmente. Por exemplo, imagina um esquizofrênico comum. Ele já desde jovem já é, como o povo chama assim, meio esquisito. Ele não socializa, ele não namora. Doutor, não socializar é uma esquizofrenia? Não. Aquela pessoa que não gosta de sintoma. estar no meio de ninguém. É um sintoma? É um sintoma que pode estar presente em várias doenças mentais, como depressão, esquizofrenia, várias doenças. Quer dizer que uma pessoa que gosta de viver isolado... Pode ser uma doença, né? Porque o médico ele vai analisando os fatores. Por exemplo, a pessoa está com o cabelo todo assanhado. Isso não é uma doença, mas isso pode fazer parte de uma doença. Uma pessoa que não se cuida, que é desleixado, né? Por exemplo, tem doenças que às vezes é engraçado. Por exemplo, a pessoa chegou na minha porta, eu já disse qual a doença dela, uma senhora. Na hora que abriu a porta, eu vi a doença dela. Por exemplo, só imagine uma pessoa de 88 anos abrir a minha porta toda maquiada, um batom extremamente vermelho, umas coisas na cabeça, a roupa toda enfeitada e ela falando. Então eu digo, é claro que isso aí é um transtorno afetivo bipolar na fase maníaca. Para mim, no primeiro segundo, só foi abrir a porta. Então, existem diagnósticos que são muito fáceis, porque os sintomas são muito exuberantes. Mas, às vezes, os sintomas não são fortes e o médico vai investigar. Às vezes, ele não dá o diagnóstico na primeira vez, demora muito tempo para ele chegar a um diagnóstico quando a doença, principalmente quando a doença é leve ou moderada, né? Quando é grave, é mais fácil dizer. É verdade, isso é um negócio muito sério. Eu aconselhei uma mulher que ia se separar, os irmãos até acharam engraçado, que acompanharam aqui, né, o testemunho dela. O marido já estava vivendo com outra, e agora era audiência de partilha, que fala, partilhar os bens, fazer um acordo para dividir os bens. Provavelmente aí era uma audiência de conciliação para tentar homologar um acordo de partilha dos bens. Bom, doutor, é isso aí, por isso que é bom ter um advogado por perto. Quando chegou lá, ela com o advogado dela, o marido com dele, né? Só que aí ela disse a mim, pastor Chico, eu quero agradecer ao senhor me ajudou tanto em oração, mas infelizmente chegou a hora de dividir tudo, então acabou. Eu disse, acabou não. Eu tinha feito uma chamada de vídeo para ela, doutor, e eu tinha visto ela muito relaxada. Eu disse, que hora é essa audiência? Ela disse, às 3 horas, às 15 horas. Eu disse, faça o seguinte, amanhã você vai para o salão, logo cedo. Dê o check-up, vá bonita, vá como você nunca se apresentou ao seu marido. Mas vá bonita mesmo, não vai pegar uma maquiagem exagerada não, mande cortar esse cabelo, mande esticar, vá bonita. Aí ela foi no salão, acho que ela gastou um bom dinheiro lá, porque ela ligou para mim e disse, e agora? Eu digo, eu pensei que era outra pessoa que estava ligando para mim. Sabe o que aconteceu quando chegou lá? Sim. Quando ela entrou na sala, o marido dela botou os olhos nela, ficou acompanhando ela com os olhos, ela sentou-se. A juíza experiente, que é acostumada com isso, olhou para ela, olhou para ele e disse, antes da gente iniciar, eu quero saber de vocês, existe a possibilidade de um reatamento?
Aí ele olhou para ela, olhou para a juíza e disse, da minha parte existe, eu não sei da dela. Deixou nem ela responder. Não deixou ela responder. Aí ela foi e disse, você sempre foi meu marido e sempre será. Pronto, acabou tudo ali. Olha aí. Já saíram direto, naquele dia mesmo ele foi para a casa dela, no outro dia pegou as coisas dele, veio-se embora. Por isso que a igreja não fecha, né? É por isso que a igreja não fecha. Mas tem que responder essa pergunta no seu gabinete também tem isso? Pessoas que chegam em conflito e que o senhor, através de aconselhamento, consegue tem pessoa que juntar os pedaços? Tem pessoa que chega de carreira de roda, dezembro eu já vi se levantar. E quando se levanta na consulta, que é 15 dias, vem andando, de cadeira de roda. É muito comum e gente se unir. Só por causa do mostrar o caminho. Eu uma vez, antes que eu volte, vou voltar para essa pergunta que ela fez aí, mas vou dizer de um religioso, um evangélico. Ele veio para mim, muito doente, e eu fui e disse a ele como era o tratamento, aí passou-se um mês, ele voltou, bonzinho. E eu mesmo me encantei, né? Aí eu disse, e o senhor já ficou bom? Ficou bonzinho. Aí eu disse, e o que o senhor atribui a essa melhora? Que eu sempre pergunto isso. Aí ele disse, é simples, porque o senhor disse como era o tratamento e eu fiz. Eu estava doente por falta de conhecimento. Olha né? aí. Como diz na Bíblia, eu padecia por falta de conhecimento, entende? Aí ele aprendeu como era e mudou e ficou bom, dentro de um mês. Ou seja, a importância do remédio foi boa, mas foi uma parte apenas. Ele fez outras coisas, mudou a vida dele e fez ele restaurar a saúde. Mas eu quero responder essa pessoa a respeito da esquizofrenia e quero dizer, ela perguntando se tem que ir procurar investigar, né? Se você for, é coisa rara, mas deveria ser feito assim. Eu vou ao médico, vou perguntar, ei, como é que eu faço para eu não adoecer da mente? Porque lá em casa todo mundo está doente de esquizofrenia, por exemplo. Aí eu lhe diria, vou dizer só uma, para você entender. Quem fuma maconha tem 300% a mais de chance, na verdade o trabalho é 320% a mais de chance de ter uma psicose canábica, que é o equivalente à esquizofrenia. Então, por exemplo, uma família dessa aí, que tem um monte de esquizofrênico, vamos supor que tem 5 irmãos. Daqueles 5, se um resolver fumar maconha, ele tem 320% a mais de chance do que os outros de ter a esquizofrenia. Sendo irmão. É a mesma genética, mas o estilo de vida é adoecedor, o fato de usar maconha. Aumenta mais de 300% a chance de ser esquizofrênico. Então, a pessoa tem que aprender como é que faz para não adoecer. Não fumar maconha, por exemplo, é uma das maneiras que o médico vai dizer, né? É verdade, Doutor, o senhor recomendaria como psiquiatra que um cliente seu, por exemplo, um paciente seu, que está saindo do alcoolismo, o senhor recomendaria a ele que nunca sentasse na mesa de um bar? Recomendo, porque é melhor fugir das paixões do que tentar vencê-las. Olha, os seres humanos têm paixões, têm apegos. Então, como nós somos frágeis... Desculpe me atrapalhar. Falar logo para você aqui, o doutor vai trazer os livros dele aqui, que está todo mundo dizendo aqui que quer, ó. Aí vai deixar com a história. Vai deixar com a nova e, história. doutor, você entrega ele, você não tem tempo, mas nova história manda para o mundo inteiro aí. Pronto, eu vou entregar ele. Pronto. Maravilha. Vamos lá, doutor, conclua. A respeito nós falamos da maconha, agora já falando do... Se eu perguntou, do álcool, para não... O alcoólatra em recuperação não sentar na mesa do bar. Justo. Isso que eu estou dizendo é frase também do Sêneca, o filósofo estoico romano. Ele diz, é melhor fugir das paixões do que tentar vencê-las. Então, o ser humano é muito frágil. Então, se você já se envolveu com álcool durante 10 anos, por exemplo, e não teve condições de resistir, o que garante que você vai resistir agora se você for para um bar? Então, você que já teve problema com álcool, nunca você deve ir aos lugares, às pessoas e às informações. Aí eu quero dizer de novo o respaldo bíblico, pastor, antes que eu me esqueça. Olha só, eu vou mostrar a você que as pessoas adoecem e depende disso. Por causa das pessoas, dos lugares, das informações, que são fontes geradoras de estresse. O estresse crônico vem disso. Aproveitando, olha só o respaldo bíblico disso aqui. Primeiro, está aqui no Coríntios. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Já foi dito aqui. Outra. Aqui o bar, né? O bar tem as companhias, lembre-se. Aí outra. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. As conversas. Num bar, você acha que vai ter qual conversa? É estimulando ou não o uso do álcool? É verdade. É claro. Então, as conversas e as companhias. Mas tem mais.
Vamos procurar aqui outra. Também a Bíblia mostrando que pessoas, lugares e informações adoecem. Olha só. Juízes, Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. O lugar, Gaza, naquela época, não era um lugar indicado para as pessoas religiosas, né, que seguiam a Bíblia. E a pessoa, uma prostituta. Nesse lugar aqui, Gaza era o lugar, e ainda existia a pessoa, a prostituta. Então, Sansão, ele se arriscou duplamente aqui. Ele, não sei as conversas, ele deve ter rolado conversa também desagradável. Mas o lugar e a pessoa, Sansão descumpriu a regra. E terminou como terminou. Desgraçado, né? É. Então, não esqueça. Pessoas, lugares e informações. Seja o que for. Se você é um dependente químico, você tem que ser policial. Não vou para aquele lugar, não quero saber daquelas pessoas e nem daquelas conversas. As conversas que eu digo é uma música, é uma conversa mesmo, é uma fofoca, é um vídeo da internet. Não pode receber informações que levam você ao consumo das drogas. Que maravilha. Doutor, no seu escritório, muitas famílias procuram você para defender pessoas que cometeram crimes porque estavam no vício das drogas? Sim. Não é um número tão frequente assim, mas eu já atendi casos, né? O sigilo profissional não permite apenas identificar quem é a pessoa, mas eu posso responder de forma genérica, de uma forma geral, e dizer para o senhor que isso acontece todos os dias, quase todos os dias. Por exemplo, nesse período de carnaval de 2025, um colega, ele lembrou de mim porque já me conhecia, eu havia sido advogado dele em outras causas, e ligou para mim no pleno período de carnaval. Agora, qual foi o motivo? O primo dele havia ingerido álcool e fora dos sentidos, né? Já o álcool já fazendo efeito já na mente, na cabeça dele, ele se confundiu na hora de subir na moto dele. Pegou a chave, meteu na ignição de uma moto vizinha do outro lado e ficou forçando, tentando ligar, achando na cabeça dele, sob o efeito do álcool, que era a moto dele. O dono da motocicleta viu na hora e denunciou para a autoridade policial. Ligou para a viatura. Um claro problema aí envolvendo aí o uso de drogas, né? Porque ele estava sob efeito de álcool. Foi preso, né? Passou um bom tempo detido por causa disso. Esse foi um dos casos que chegou até lá ao escritório. Entre outros que... Quer dizer, uma coisa que ele apenas confundiu as motos. Exatamente. Não era um ladrão. Mas que se tivesse sóbrio, ele não teria cometido esse erro. Né? Ou na primeira tentativa, opa, não é a minha, né? Já estou reconhecendo que a chave não entrou, então não é a minha. Agora fica o questionamento aí. Se esse rapaz, apenas com o uso do álcool, né, chegou a esse ponto, imagina aquela pessoa que faz uso de uma substância bem mais agressiva do que isso. Pronto, e novamente, como nós já falamos sobre isso, sobre essas dependências, eu quero também o respaldo bíblico. Olha só, Gênesis 9, diz assim, ó, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Olha o problema que surgiu por causa do uso do vinho. Agora, mais na frente, diz assim, aqui é Gênesis 19, vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Olha o uso do álcool. Então, eu quero dizer que quando eu digo que você deve ficar abstinente, tem um respaldo bíblico também. Você não deve usar drogas, não deve beber, porque há algumas pessoas que conseguem beber uma taça de vinho e tudo bem, não vai dar nenhum problema. Mas há pessoas que não se garantem. Não existe uma segurança de que você vai beber e não vai dar nenhum problema. Por exemplo, você pode beber aqui e ocasionar um acidente de trânsito, né? Arranjar um conflito com sua esposa e por aí vai. Então, você deve se manter abstinente, porque às vezes isso muda o nosso modo de pensar e de agir e você vai ter problemas na sua vida. Amém. Nós vamos encerrar, que já são 17 horas. Mas a gente vai ter que fazer outro, hoje foi pouco, viu? O pessoal gostou aqui, maravilha, né? Só quem queria outro podcast desse, coloca assim, só para mim ver se vocês querem mesmo. Vai encher. E compartilhe, viu?
por favor, compartilhem, porque tem muita coisa que a gente precisa debater, especialmente no tratamento com a família. Falar sobre família, sabe que as famílias estão sofrendo demais com os vícios, com a dependência química, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para encerrar para o doutor Hernani. Doutor Hernani, uma mulher disse para mim que o marido dela gostava de fumar maconha porque ele sentia que ficava mais viril. Sim. Tinha mais apetite sexual. Isso é verdade ou é mentira? Geralmente não é verdade. O que acontece é que o usuário de droga, ele tende a justificar o uso. Sempre tem um discurso que justifica o uso. Inclusive, isso é uma das partes iniciais da minha abordagem, quando eu falo a um dependente químico. Você tem que mudar a sua mentalidade. Enquanto você ficar com esse tipo de discurso, você não se recupera. Por exemplo, você é a favor ou contra a marcha da maconha? Se ele disser, não, eu acho que eles estão corretos, eles têm direito. Não. Você tem que dizer que é contra a marcha da maconha. Porque isso faz parte da sua convicção, da sua mentalidade. Porque senão você vai fumar maconha. E assim todas as outras perguntas, tentando atingir a mudança de mentalidade. Por exemplo, você acha que álcool é droga? Aí, Aí, se álcool é droga, então cerveja é droga? Que não tem álcool. E vinho também. Não, mas na igreja, meu filho, não interessa. Não é todo mundo que pode consumir vinho. Existem pessoas como você, que é meu paciente, que não pode consumir vinho. Para você é droga. Por exemplo, quando eu falo no meu consultório, eu falo de pessoas que não podem consumir café, chá, refrigerante, energéticos, achocolatados, canela, gengibre, remédio que desentope o nariz, remédios que tem cafeína dentro, como Doflex, Neosaldina, Cefalib, Cefalino, Torcidade. Porque essa pessoa, às vezes, consome isso e adoece. Ele se torna mais ansioso, mais impulsivo. Então, você tem que analisar o seu caso específico, não é o resto do mundo. Então, por exemplo, essa pessoa aí, na verdade, ele deve estar justificando o uso da maconha. Porque é claro que a maconha é uma droga que não potencializa nada. Porque se maconha fosse bom para namorar, eu estava tomando, eu estava fumando. Ora, o médico mesmo que entende, eu acho que era para mim. Por exemplo, Hernani tem um remédio aí que melhora a atenção e passa em concurso. Meu filho, se existisse, eu estava tomando. Eu passava para mim mesmo, era um homem inteligente e culto, tomando esse remédio. É claro que isso é só uma desculpa, ou é um erro, que a pessoa foi iludida pelas circunstâncias da vida, e está com esse tipo de discurso. Mas isso aí, provavelmente, é um grande erro. Pelo contrário, a maconha diminui a atenção, diminui a concentração, aumenta 320% a chance de você ter esquizofrenia, aumenta 600%, 700% a chance de você cometer suicídio. E se você fuma maconha, e no dia que você for na boca de fumo, comprar a maconha, que tiver faltando, você fuma qualquer coisa que tiver lá. Então você está predisposto a usar outras drogas. Então isso é uma falácia, isso é errado, e isso não deve ser nem dito, deve ser argumentado contra para que essa pessoa restaure a sua saúde. Porque, senão, imagine, quer dizer então que eu vou usar uma coisa para tudo que eu desejo? Então, para eu namorar mais, para eu dormir melhor, para eu não ficar depressivo, tudo tem um remédio. Isso não tem sentido, porque antigamente não existia essa maconha, essas coisas, e as pessoas continuavam tendo um monte de filhos. E viviam bem mais. E outros não tem nem menino, e fica falando que a maconha traz virilidade, nem filho tem. Por exemplo, como eu já vi paciente meu que diz, não, essa droga aqui me torna mais viril. Eu disse, e você não tem nenhum filho? Não, tem não. Não parece ajudar muito. Está ajudando muito, não. Doutor Hernando, muito obrigado. Um prazer. Vocês podem ligar para a Nova História, a livraria, para adquirir os livros do Dr. Hernando, viu? Os irmãos estão tudo dizendo assim, que maravilha, vamos voltar depois. Dr. Hernando, eu creio que ele vai estar disponível para aquela participação, 2 por semana. Pode ser. É coisa rápida, 10 minutos. Eu passo aqui e gravo. Passa aqui e grava, né? Pronto, maravilha, viu? Muito obrigado, Dr. Hernando, obrigado, doutor Damasceno. O pessoal gostou bastante, glória a Deus, né? E a gente vai estar aqui sempre fazendo isso, trazendo homens sábios, inteligentes, para orientar vocês, né? Acho que a Marilene dos Santos dos Estados Unidos, parabéns, pastor, parabéns pelo podcast. Amém. Compartilhem. Nós vamos compartilhar também todas as nossas redes, para que o maior número de pessoas possíveis assistam. Inclusive, vou fazer aqui uns cortes e postar também no Instagram, porque o Instagram ele é a rede social com maior impacto, assim, em brevidade. Você vê, quando você entra no ar, o Instagram já diz, estou comunicando aos seus seguidores que você está ao vivo. Sim. Com pouco tempo, 50, 100, 200, está entendendo?
É uma coisa muito rápida, é diferente do YouTube. O YouTube nós terminamos agora, ele vai renderizar o vídeo, depois as pessoas que... Até esse volume de pessoas que já assistiram agora, a gente só vai saber daqui 4 horas. Aí vai aumentando, outros vão ver, né? Sim. Mas o Instagram é bala, é ligeiro. TikTok também é bom, mas não é tão bom quanto o Instagram, né? E nós já estamos aí com, acho que bem uns 190 no Instagram, não sei bem não, mas vamos, 190 mil. Nós vamos também botar lá uns cortes para que chamar a atenção. E no próximo vamos transmitir também pelo Instagram. Amém? Amém. Obrigado, doutor. Um prazer. Vamos fazer uma oração. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus a presença do nosso amado psiquiatra, doutor Hernando Pinheiro, doutor Damasceno, nosso advogado. Agradecemos, Senhor, pela presença de cada um dos nossos irmãos e irmãs que acompanham esse podcast, pela nossa equipe técnica, Adriana, Isaías, que estiveram aqui no suporte. Agradecemos a todos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Extremos, de volta na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem na paz.